Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernolha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café e hoje causador de polêmica. Não faço muito vídeo polêmico aqui no canal, clickbait, vídeo para causar. Hoje eu resolvi causar fazer um vídeo para causar. Vamos lá, estou até com o meu roteiro aqui, para que vocês pensem junto comigo. Não é uma ideia fechada, não é algo assim muito bem definido, mas eu queria a opinião de vocês, os pensamentos de vocês sobre esse título que me ocorreu um dia. Me ocorreu primeiro o título polêmico, ou seja, a fotografia com flash vai morrer, vai acabar. E aí eu fiquei pensando, tá, é um título polêmico, mas ele se sustenta em quê? E aí eu pensei nos argumentos. Vamos lá. Primeiro, diferença de intensidade luminosa entre a luz contínua, como agora a gente está usando o quê? Luz contínua, LED. A diferença de intensidade da luz entre a luz contínua e o flash vem diminuindo. Porque se a gente pegar ao longo da história, da luz contínua incandescente de tungstênio, você precisava de milhares e milhares de watts de iluminação. Aí você vem para a luz fluorescente, que o rendimento de intensidade dela já é de em torno de 5:1 sobre a incandescente. Então você consegue a mesma iluminação que 1000 watts de luz incandescente com 200 watts de luz fluorescente. E depois você de novo tem um outro upgrade disso na luz LED, quando você, desses 1000 watts de tungstênio, 200 watts de fluorescente, você não precisa nem de 50, 40 watts de LED para chegar na mesma intensidade luminosa. Então, na medida em que a intensidade luminosa da luz contínua vai melhorando e que a sensibilidade ISO ou sensibilidade simplesmente das câmeras vai melhorando, a necessidade de uma unidade tão potente ou tão intensa quanto o flash vai caindo. Não é que ela zera, mas ela vai caindo. Então o que acontece? Agora a gente está gravando vídeo com uma luz LED e a câmera está regulada numa intensidade, numa sensibilidade ISO de 320. A gente está gravando com a EOS C70, que é uma câmera de cinema. Então a gente está com sensibilidade 320 com um único LED pequenininho, daqueles assim, o Yongnuo YN300, que está passando por uma sombrinha aqui do lado. Então com apenas um LED, tudo bem, a lente está em 2.8 de abertura, mas a gente consegue intensidade luminosa para uma gravação. E se eu precisasse trabalhar num diafragma mais fechado, a câmera aguenta ir muito mais longe nessa sensibilidade sem a geração de ruído visível. Havia um tempo em que a gente pegava uma imagem de uma DSLR e do ISO 100 para o 200 a gente já via diferença. Hoje, do 100 para o 200 para o 400, mas você precisa caçar muito a diferença entre os arquivos. A diferença entre alcance dinâmico e ruído de imagem, do 100 até o 400, e em algumas câmeras até o 800, ela está perto de negligenciável. Então, a sensibilidade de algumas câmeras, a nitidez delas e o alcance dinâmico delas na faixa de 400, 800 é tão boa que eu conheço fotógrafos que já não utilizam os ISOs bases dos seus equipamentos. Aqueles modos de amplificação de alcance dinâmico de câmera, né, o D+, da Canon, os modos de alcance dinâmico da Fuji, fazem com que você trabalhe num ISO mais alto, porque a alta luz que está sendo registrada é registrada num ISO mais baixo. É isso que é o alcance, esse amplificador de alcance dinâmico. Então, de repente, você põe o ISO base em 400, porque no D1 a alta luz vai ser exposta a 200, no D2 vai ser exposta a 100. Então, 2 pontos de diferença entre a exposição de alta luz e de baixa luz. É assim que funcionam esses sistemas. Então o que acontece é que eu conheço muita gente que já não está usando o ISO base das suas câmeras e as luzes LED estão ganhando em versatilidade, em intensidade ou potência e assim por diante, com um consumo tão baixo que permite que você utilize elas com baterias em externas. Assim,
a diferença de intensidade luminosa reduziu. Lógico que eu não estou falando muito de flash de estúdio, que é uma unidade com muito maior intensidade luminosa, que te permite trabalhar lá no ISO 50 com diafragma 22. Embora você quer trabalhar ISO 50 no diafragma 22 com luz contínua, você vai usar um tempo de exposição mais longo. Então, tem uma alternativa técnica que vai servir em muitas situações. Né? Se é um objeto estático que você está fotografando, não serve para uma pessoa. Mas então, assim, a necessidade de uma fonte luminosa de alta intensidade tem caído com a melhora de sensibilidade das câmeras e a intensidade luminosa de luz contínua está melhorando. Esse é um ponto que indica talvez para muita gente já deixa de ser necessário um flash. Vamos colocar dessa forma, ou seja, se você tinha 1000 fotógrafos que precisavam de flash em certas condições, à medida em que a luz contínua melhorou e que a sensibilidade da câmera melhorou, esses 1000, de repente uns 100 deles já não precisam mais do flash. E a gente vai retrocedendo numa escala parecida, tá bom? Vamos lá. Maior vantagem da luz contínua que eu posso citar é trabalhar o mesmo set para foto e vídeo, mesmo set de luz. Você está num estúdio de moda, por exemplo. Você vai fazer lá um editorial e você já quer fazer takes de vídeo daqueles que ficam passando nos monitores das lojas e você quer fazer suas fotos. Pô, o estúdio precisa ter um tamanho para abranger 2 sets de iluminação montados ao mesmo tempo. Você vai ter lá 2 tripés, 2 câmeras, uma clicando, uma câmera... a fotográfica não está no tripé, está na sua mão clicando, beleza. A câmera de vídeo está na mão de outro operador, então você não tem os tripés. Mas você tem 2 operadores, 2 câmeras, 2 sets de iluminação, um de flash e um de contínua, que vão competir um pouco pela posição ideal para iluminar, vão competir um pouco. E assim, se pôs um octa de 1 metro, 2 metros de diâmetro para iluminar, onde é que você põe outra luz? Então, as luzes já começam a não ter posições ideais. Aí você fala, putz, não consigo trabalhar ao mesmo tempo as 2 equipes. Vou trabalhar separado. Então, num dia gravo o vídeo, no outro dia faço fotos. Se fosse possível ter um set só de iluminação e você resolver os 2 trabalhos em uma diária, você vai acabar cobrando um pouco menos por isso? Provavelmente. Ou o aluguel de equipamentos de iluminação uma diária só, e assim você tem um orçamento mais competitivo para ganhar mais clientes. Esse tipo de coisa faz diferença. Então, poder montar um único set de iluminação para resolver 2 problemas, sendo que vídeo jamais será iluminado com flash e foto pode ser iluminada com luz contínua. Assim sendo, nas necessidades cada vez maiores de vídeo no mercado, para que se tenha foto e vídeo e que o mesmo profissional resolva os 2 problemas, é uma tendência de que alguém queira resolver os 2 problemas com luz contínua para poupar espaço no estúdio, poupar gasto de dinheiro comprando ou alugando equipamentos. Então vamos pensar que ter um set de luz contínua serve para 2 coisas, foto e vídeo. Ter um set de flash só serve para uma coisa, que é foto. Assim, na otimização de gastos, luz contínua vai ganhar uns pontos com você. Então, luz contínua, ter um set só. Mais motivos? Vamos lá, vai. Smartphones, tá? Eu pus aqui, smartphone incentiva um ato fotográfico mais intuitivo e eles possuem menos opções de flashes de mercado, só tem acho que um modelo, se não me engano, de flash que atua com smartphone e é muito específico. E a luz contínua, porque o smartphone ele incentiva um ato intuitivo de fotografia, ou seja, que é um ato intuitivo, que você vai experimentando até chegar a um resultado, não necessariamente um pensamento todo orientado pela técnica. Assim sendo, a luz contínua você já está vendo. Eu já vejo, se eu chego aqui perto, eu já estou vendo a relação de contraste, o tanto se esse brilho tal não está estourando, essa sombra. Eu afasto um pouco, eu venho para cá, eu diminuo a relação de contraste do rosto. O flash eu teria que clicar e ver, clicar e ver, clicar e ver, e alterar a intensidade, a luz está aqui. Então é muito mais intuitivo trabalhar com luz contínua. E como a maioria dos novos fotógrafos e novos cinegrafistas virá de celulares para os equipamentos maiores, então começa clicando no celular, começa gravando vídeo no celular e depois migra para um equipamento mais profissional, como a gente vai ver isso acontecendo muitas vezes, a nova geração vai entender como mais intuitivo, mais tranquilo de trabalhar, mais legal, mais produtivo trabalhar com luz contínua, porque eles já vêm fazendo isso com os celulares.
eles já vêm não clicando com flash nos celulares. Assim sendo, a nova geração tende a ter uma visão sobre a técnica de iluminação mais propensa à luz contínua do que a luz do celular, do que a luz do flash. Outra coisa que a gente tem é que flashes originais são muito caros e a gente tem um predomínio de marcas genéricas no mercado. A maioria das pessoas que eu conheço tem flashes aí Godox, Yongnuo e não está mais gastando no flash original da Canon, da Nikon, da Sony. Cedo ou tarde, os fabricantes dos originais vão se sentir desincentivados a produzir, porque, lógico que o mercado brasileiro ele tem um problema de valor de moeda, de importação, de dólar, e assim aqui é muito mais interessante trabalhar com flash genérico do que com original. De repente um profissional na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, tem menos essa questão e existe um maior volume de profissionais trabalhando com flashes originais nesses mercados do que no nosso. Mas assim, o mercado brasileiro é o único no mundo que é um mercado mais propenso a equipamento de baixo custo? Não. A América Latina inteira são mercados propensos a baixo custo. Quando a gente pega outros mercados, sei lá, do mercado asiático, a gente fala da Ásia pelo baixo custo de aquisição, porque as coisas são fabricadas lá e não tem custo de frete, importação, essas coisas. Mas não dá para dizer que todos os profissionais que atuam na China, na Índia, na Indonésia, na Malásia, que todos os profissionais que atuam nesses mercados têm as condições financeiras de comprar produtos originais de marca. E até pelo produto, sei lá, do Yongnuo, do Godox ser fabricado na China, de repente o profissional chinês tem um apreço por esse produto porque ele é de lá. Assim sendo, vai chegar um momento em que o fabricante, a Canon, a Nikon, não vai ter mais lucro produzindo flash e vai parar de fabricar flash original. Vai acontecer em algum momento do tempo isso. E aí os genéricos ficam dominando o mercado, e quando o genérico domina o mercado, não havendo interesse de evolução tecnológica da câmera para operar junto com o flash, porque o fabricante não tem lucro com isso, talvez a gente veja a tecnologia de flash simplesmente parar de evoluir, e ao parar de evoluir, ela vai se tornar desinteressante no tempo. Então o que acontece? Dos itens que eu pus aqui nesse roteiro, diferença de intensidade luminosa está caindo, a vantagem de sensibilidade das câmeras está melhorando, a questão de energia versus intensidade também está melhorando, porque as luzes LED são energeticamente eficientes, por isso usam bateria. A história de que muita gente vai chegar no mercado vindo de clicar ou gravar com smartphones e, portanto, mais afeitas à luz contínua do que ao flash. O preço dos flashes originais, que tende a deixar o produto desinteressante a ponto de que daqui a pouco fabricantes parem de produzir flashes originais. Então, esse conjunto, essa sopa, esse caldo de questões mercadológicas me indica que a gente vai ver em algum momento a fotografia com flash desaparecer. Desaparecer naquele nível assim, é que nem disco de vinil. Se você quer comprar hoje um disco de vinil da sua banda favorita, sei lá, do Black Sabbath, você consegue encontrar disco de vinil do Black Sabbath novo, né? Não necessariamente o produto do mercado de usados, você consegue comprar novo. Então a gente vai conseguir ver flash, claro, flash de estúdio, flash dedicado, provavelmente por muitos anos à frente ainda. Mas cada vez isso se tornará um nicho, porque cada vez então mais gente irá se satisfazer com a qualidade da câmera num ISO mais elevado, precisando menos do flash. Cada vez a gente irá ver mais gente se satisfazendo com a intensidade luminosa do LED e as soluções que isso produz, e menos assim afeita a gastar dinheiro com flash. Cada vez a gente vai ver mais gente querendo fazer foto e vídeo e, portanto, querendo ter um único set de luz que resolva os dois problemas. Então, esses fatores todos são fatores que eu consegui pensar e que justificam o título desse vídeo, que é a fotografia com flash vai morrer. E aí? Vai morrer assim, vai ficar sobrevivendo por aparelhos, vai virar um nicho de mercado. Para evitar o clickbait, vamos dizer assim, ela vai encolher bastante até quase sumir, mas não vai sumir totalmente. E aí? Qual a sua opinião sobre isso? Coloca aí nos comentários e vamos debater. Eu não tenho muita certeza se eu tenho razão nesse comentário. É um pensamento. E aí eu quero a opinião de vocês. Quem concorda, quem discorda. Aquela história, mantendo o respeito na discordância é sempre bem-vindo. E aí coloca os seus argumentos e vamos trocando ideia.
Lembre-se que você pode ser membro deste canal, você pode apoiar ele financeiramente através do Apoia-se, você pode comprar os meus cursos, curso de composição, curso de fotometria e curso de fotografia em preto e branco. Veja só, para esses 3 cursos você não precisa de flash. E assim sendo, o dinheiro que você economiza na compra do flash, você compra algumas luzes LED e compra os meus cursos. Só para deixar mais um argumento. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais!